Então, galera, sejam todos bem-vindos, tá? Aqui é o professor Luciano Dedê, sou professor do Colégio Eunice Weaver e o Rui Barbosa, certo? Rui Barbosa à noite. Estou fazendo esse videozinho aqui sobre funções para dar ajuda a vocês no Enem, certo? E vocês terem o norte de como vai cair as questões, de como é trabalhada as questões. Então, um prazer muito grande estar com todos vocês. E vamos lá, né? Começar aqui. Seguinte, o que nós temos para hoje? Sou o professor Luciano Dedê, como já tinha falado para vocês. Nós temos a função afim e a função quadrática, que eu botei, né? Mas é quadrática, tá, gente? Quadrática. Por que quadrática? Dedê? O pessoal me chama de Dedê, tá, gente? Para quem não me conhece, normalmente muita gente me chama de Dedê nas escolas. Então, nós temos a função afim e a função quadrática. O que são essas funções? A função do primeiro e segundo grau, beleza? Então, o que acontece, galerinha? Nós vamos ter o seguinte aqui, vou colocar meu rostinho bem aqui. A função afim, também chamada de função do primeiro grau, vai dos reais em reais. O que são números reais, gente? São os números naturais, os números inteiros, os números racionais e os números irracionais, beleza? Ela é definida como AX mais B, sendo A e B números reais, ok? Então, na prática, Dedê, o que é isso, cara? Funções. Função, gente, por exemplo, todo ser humano tem uma função na sociedade. Normalmente vocês têm uma função quando está tudo normalzinho, não está nessa pandemia. Nós temos uma função de manhã ir para a escola, certo? À tarde fazer alguma atividade complementar e à noite conversar, vocês têm uma função na sociedade, certo? Então a função matemática, ela também trabalha muito com ideias e regras. Vocês têm uma regra a seguir, têm deveres e direitos a cumprir. Então, ela também segue regrinhas. Exemplo, f de x igual a x mais b ou y igual a x mais b. Gente, para poder entender função, nós temos que entender o que é um par ordenado. Um par ordenado, se nós olharmos para essa retinha aqui, nós temos aqui a retinha do x, que é chamada de abscissas, e a retinha do y, que é chamada de ordenadas. Um depende do outro. Se eu substituir um número em x, eu vou obter um y, tá? E assim sucessivamente. Como assim? Olha só, gente, vou fazer o primeiro exemplo aqui. Nós temos a função f de x igual a 2x menos 2. O que é esse f de x igual a 2x menos 2? Nada mais, gente, que formar um par ordenado. Nós temos o f de 0 e o f de 2. O que é o par ordenado? É formado por x e y, certo? O par ordenado é formado por x e y. Para entender melhor, eu vou colocar aqui a ideia de par ordenado para vocês verem. Par ordenado. Certo? O que é um par ordenado? Deixa eu só pegar uma imagem. Aqui, ó. Nós temos aqui esses pares ordenados, a retinha do x e a retinha do y. Quando eu peguei o 4 e me relacionei com 5, eu formei o par ordenado 4 e 5, onde 4 pertence ao eixo x e o 5 ao eixo y. Quando eu peguei o 5 e o 2, eu tenho o 5 pertencente a x e o 2 pertencente a y. Beleza? Então, é isso aí a ideia de par ordenado. Voltando para cá, nós temos o seguinte. Nós vamos formar pares ordenados. O x, aqui o primeiro valor de x é 0. Então, nós vamos calcular o nosso lindo f de 0, que é igual a quem? Aonde tem o x, gente, nós vamos colocar o 0. Não, nunca estudei isso. Mentira de vocês. Lembrem quando vocês eram pequenos que tinha um negocinho desse jeito aqui, ó. Vamos só lembrar quando nós éramos pequenininhos, lá na terceira série. Nós tínhamos o triângulozinho mais 4 igual a 6. Olha só, gente, quanto é o triângulozinho? 2. Outro exemplo. Nós tínhamos o triângulozinho aqui lá na quarta série, agora evoluímos. Só apertar aqui Ctrl Z. Nós tínhamos aqui o triângulozinho vezes 2. Triângulo vezes 2, o vezes não era o pontinho, era o xzinho. Triângulo vezes 2 igual a 6. Quanto é o triângulozinho? 3, certo? Então, isso aqui a gente estuda desde pequeno. Aí nós vamos evoluindo, vamos vendo outros detalhes sobre isso,
que são as funções, são as equações e assim por diante. Então, voltando para cá, nós temos o seguinte, o nosso x vale 0. Então, 2 vezes 0, 0. Quanto é 0 menos 2, gente? Menos 2. Beleza? Já temos o primeiro resultado. Agora, nós vamos para o meu segundo resultado, que é o f de 2. Aonde tem x agora, eu vou colocar o número 2. Tá? Então, nós vamos ter o seguinte, gente. Ó, 2 vezes 2 dá 4. 4 menos 2 dá 2. Vou repetir de novo, tá? Todos eles. Gente, onde tinha um x, certo? Eu coloquei o valor 0 aqui na primeira etapa. Vou colocar aqui de uma cor que apareça aqui diferente, pronto. Aonde tinha um x, eu coloquei o 0 e nesse eu coloquei o 2. Vamos observar. Dede, por que você está fazendo isso? Vamos ver já daqui a pouco. F de 0 é 2 vezes 0, que dá 0. 0 menos 2, menos 2. F de 2, gente, é 2 vezes 2, que dá 4. 4 menos 2, 2. Se vocês observarem, nós formamos dois pares ordenados. Desculpa. Dois pares ordenados. O primeiro par ordenado é 0, que é a entrada do x. Quando eu substituir por 0, eu obtive que resultado? Menos 2. Olha só. Menos 2. Essa é a minha solução, certo? Quando eu for colocar no plano cartesiano. Já o outro par ordenado é formado por quem? Quando eu substituir por 2, gente, eu obtive quem? 2. O outro par ordenado que eu tenho é 2 e 2. Tá? Então, tá aí. Nós formamos dois pares ordenados. Certo? Calculamos o f de 0, o f de 2 e formamos os pares ordenados 0 e menos 2, 2 e 2. A mesma coisa vai acontecer aqui. Agora, nós vamos fazer o nosso g de menos 1. Vou até colocar aqui de vermelho. G de menos 1. O g de menos 1 vai ser quem? Menos 3 vezes... Aí eu coloco no parênteses porque eu vou fazer o joguinho dos sinais, tá certo, gente? Não esqueçam disso. Quando o número é negativo, é interessante botar no parênteses para fazer o joguinho dos sinais. Vou botar de outra cozinha para vocês entenderem aqui o raciocínio, tá? Aqui de roxo. Então, nós vamos ter o seguinte. Menos com menos dá o quê, gente? Mais 1. Que foi que eu fiz aqui, ó. Menos com menos deu mais. 3 vezes 1 deu 3. Quanto é 3 mais 1? 4. Formamos outro par ordenado. Quem é o par ordenado? O x é menos 1. E o nosso y é 4. Beleza? Vamos agora para o nosso g de 1. Nosso g de 1 vai ser quem? Menos 3 vezes 1 mais 1. Tem os digníssimos que gostam de fazer isso aqui, ó. 1 mais 1, 2. Tá errado, gente. Primeiro a multiplicação. Então, nós vamos fazer menos 3 vezes 1, que dá menos 3, mais 1. Quanto é menos 3 mais 1? Menos 2. Então, nós formamos o outro par ordenado, certo? Que outro par ordenado foi esse, Dedê? O 1 e o menos 2. Beleza? Vou botar aqui de roxinho para saber que foi ele que eu substituí, tá? Então, recapitulando esses dois. G de menos 1, galera, vai ser quem? Menos com menos deu mais. 3 vezes 1, 3. 3 mais 1, 4. Então, par ordenado, menos 1 e 4. O que é esse par ordenado? Quando eu substituo a letra x pelo número, eu vou obter um valor para y. Então, menos 1 e 4. X é menos 1 e o y é 4. G de 1, menos 3 vezes 1, dá menos 3, mais 1. Menos 3 mais 1, gente, menos 2. Então, nosso par ordenado é 1 e menos 2. Ok? Tudo bem até aí? Show! Agora, continuando o mesmo assunto, só que nós vamos à parte que interessa a gente, que é a definição, tá? Ali era só a demonstração, introduzindo a ideia de uma função, tá bom? Nós vamos ver função também de segundo grau. Vocês vão ver que a função de segundo grau, ela aparece em vários momentos da nossa vida, tá certo? A do primeiro grau também, sim, normalmente a empresa gera alguns tipos de funções para controlar a entrada de funcionários,
desperdício de comida, desperdício de material, são gerados através de funções, tá? Matemáticas. Então, vamos prosseguindo aqui. Deixa eu colocar aqui de vermelho. Gente, definição de função nós já sabemos que é ax mais b. Agora, nós vamos classificar elas em crescente ou decrescente. Vai variar de acordo com o a, gente. Uma função ela vai ser crescente. Vou mostrar aqui para vocês. Rapidinho. Uma função crescente e decrescente. O que acontece? O primeiro caso, quando a é positivo, ela é uma função que crescente, beleza? Quando ela é uma função decrescente, o a é negativo. Então, se vocês observarem, quando ela é crescente, ela vai sair deste ponto esquerdo para o direito, e quando ela é decrescente, ela vai sair da esquerda para a direita. Vocês estão entendendo o raciocínio? Quando ela é crescente, quando ela é positiva, ela vai sair da esquerda para a direita. Quando ela é decrescente, ela vai sair descendo da esquerda para a direita. Aqui ela subiu e aqui ela desceu. Beleza? Então, por isso que elas são funções crescentes e decrescentes. Voltando para cá, nós vamos ter o seguinte. Primeiro passo, para saber se a função é crescente ou decrescente, nós temos o seguinte. Descobrir o valor de A. Quem é o valor de A aqui? O A, gente, é sempre o carinha que está perto de quem? Do X. Então, aqui o A é igual a 2. Já garante que o A é maior do que 0. Então, ele é positivo. Com isso, ela é uma função crescente. Beleza? De novo, quem é o Azinho? Dedê, o Azinho sempre está perto do X. Show! Então, A é positivo. Então, ela é crescente. Vamos ver esse outro exemplo. O nosso A aqui agora está quem está perto do X? O menos 3. Desculpa, gente, vou colocar aqui de vermelho para diferenciar. Tá? O A aqui é menos 3. Beleza? Se o A é menos 3, já sabemos que o nosso A é o quê? Só botar uma setinha, né? O nosso A, ele é negativo. Se ele é negativo, o que acontece com ele? Ele é decrescente. Beleza? Show? Agora, nós vamos analisar esse outro. Como é que eu faço, Dede? Primeiro, o A, gente. O A é igual a 2. Não, gente, cuidado. Olha só. Fiz questão de inverter essa questão aqui para vocês não se confundirem quando for fazer. O A sempre vai estar perto de quem? O X. Não precisa seguir a regrinha de vir bonitinho assim, ó, AX mais B. Não precisa, tá? O único objetivo que eu preciso saber é que o A está perto sempre de quem? Do X. Então, nosso Azinho aqui não é 2, é menos 5. Muito cuidado, tá, gente? Então, olha só. Voltando para cá, nós garantimos que o nosso A é negativo. Se o nosso A é negativo, significa que ele é uma função decrescente. Beleza? Show? Agora, PT igual a 5 mais 4T, gente. E aí? Como é que eu faço essa, hein? Mesma coisa. Sempre. Ah, Luciano, pode ser a letra T? Não precisa ser só X, não? Gente, variável pode ser qualquer letra, certo? Então, variável pode ser qualquer letra. Então, no caso aqui, PT, nós vamos ter igual a 5 mais 4T. Quem é que está perto da letra T aí? O número, o coeficiente de T? O 4, né? Então, A igual a 4. Obviamente, nós vamos ter o seguinte, que o A é positivo, sendo o A positivo, nós temos uma função que crescente. Beleza? Então, recapitulando todo o procedimento, o nosso A é 2, era positivo, crescente. O nosso A aqui é menos 3, negativo, decrescente. O nosso A é menos 5, negativo, decrescente. O nosso A aqui é 4, positivo, crescente. Beleza? Show? Então, vamos prosseguir. Vamos para a aplicação para definição. Mais ou menos isso aqui, gente, que cai nas questões que nós vamos fazer sobre função, tá? Ó, uma torneira despeja 2,5 litros. Para resolver as questões, é necessário a gente anotar todas as informações, gente. Por que todas as informações? Sabemos que uma definição de uma função, certo? Nada mais é que f de x igual a ax
mais B. Vamos ver o que é que ele está dizendo na questão. Uma torneira despeja 2,5 litros por minuto, enchendo um tanque inicialmente vazio. Considere que Y representa o volume. Vocês lembram que o nosso f de x ele pode ser igual a quem? Deixa eu só dar um espaçozinho aqui. O nosso f de x ele pode ser igual a y, porque não é o valor de y que nós encontramos. Lá no comecinho, ó, eu defini isso aqui, tá? Então, nós vamos ter o seguinte. Uma torneira despeja 2,5 litros por minuto. Considere que Y representa o volume em litros e X o tempo em minutos. A função que representa esta situação. Olha só, gente, como é fácil. Ele sabe que a cada minuto, certo? Desperdiça 2,5. 2,5 vezes a quantidade de minutos que ela vai estar sendo ligada. Então, a função que representa isso, item C. Só isso, Luciano? Já sim. Cai várias questões sobre o Enem só para representar, gente, a função. Só para dizer como é que representa essa situação que foi lançada, certo? É uma função do dia a dia. Então, ó, o cara estava lá analisando, abriu a torneira e ele analisou o seguinte: a cada minuto enche 2,5 litros de água. Então, ele quer gerar uma função que dê todos os resultados. Por exemplo, se passar 10 minutos, qual é a quantidade atingida, Luciano? Vai ser Y igual a 2,5 vezes 10. Então, quer dizer que desperdiçou 25 litros de água, certo? Então, recapitulando, uma torneira despeja 2,5 é o valor que tem aqui, sendo que X representa o tempo. Então, ele vai estar juntinho com 2,5. Porque a cada minuto eu sei que gasta 2,5. 2 minutos, 5 litros. 10 minutos, 25 litros. Ele só quer a nossa função. A nossa função é 2,5x. Beleza, galerinha? Vamos para mais um exemplo. Agora, um objeto está em movimento com velocidade constante. Olha só, física e matemática junto. A posição desse objeto em função do tempo pode ser calculada por esta linda formulazinha aqui, ó. Certo? Em que D representa a posição em metros e T o tempo em segundos. Para percorrer uma certa distância, o objeto gastou 65 segundos. Olha só, gente, essa questão, o que é que ela está pedindo para a gente? Substituir o T por 65. Qual é a posição desse objeto após percorrer essa distância? Tá? Qual a posição desse objeto após percorrer essa distância? Qual distância? A distância do seguinte, aonde tem T eu boto 65. Então vamos pegar aqui, ó, copiar aqui, colocar aqui de vermelho. Então nós vamos ter o seguinte. Opa, silêncio demais, né? Desculpa. Então, olha só, ele diz o seguinte, para D representa a posição em metros e T o tempo. Ele disse que gastou 65 segundos, então T igual a 65. O que é que nós vamos fazer, Luciano? Bem simples. D é igual a 5 mais 25 vezes 65, gente. 25 vezes 65 e somar mais o 5. Recapitulando, vou até colocar aqui de vermelho de outra cor, para saber que eu substituí o T por outra coisa, tá? Aqui de verde, né? O T. Então, nós vamos ter 25 vezes 65 mais 5. Então, deixa eu só colocar aqui o Dzinho. Opa. Copiar aqui. Para não perder tempo. Nós vamos ter 25 vezes 65. Quanto é 25 vezes 65? 1.625. Opa. 1.625. 1.625. Agora, 5 mais 1.625, 1.630 metros que foi atingido. Então, gente, o item correto, o item D. Para quem não entendeu, eu vou explicar tudo de novo, tá? Não tem problema. A nossa expressão é igual a D igual a 5 mais 25T. Esse T
representa tempo e esse D representa a posição que vai estar o objeto após um determinado tempo. 65 segundos depois, esse objeto tem percorrido o seguinte: 25 vezes 65, 1.625. 5 mais 1.625, 1.630. Beleza? Tudo bem até aqui, gente? O item T de dado, né? Então, terminamos esse tópico, vamos para o próximo tópico de função afim. O próximo tópico, gente, de função afim é o seguinte: a raiz da função. Ela é crucial para determinarmos aonde é que o ponto do gráfico vai passar no eixo X, certo? Olha só, vou só dar um exemplo aqui. Raiz da função. Raiz da função, a imagenzinha significa isso, gente. Aonde ela toca no eixo X. Vou dar até um Ctrl mais aqui. Ctrl mais aqui para a gente ver. Isso aqui, olha só. Esse pontinho é a raiz da função. Eu tenho um gráfico e aonde ele toca o eixo X, ele vai ser a raiz da função, tá, gente? Então, muito cuidado nessa hora. Vamos voltar para cá, para a nossa demonstração. Tenho a minha linda função f de x igual a ax mais b. O que é a raiz da função em si, gente? Quando nós chamamos o f de x ou o y de zero. Então, eu vou chamar o f de x de zero. Então, eu vou ter o seguinte: ax mais b. Observe que está mais b. Passa como para o outro lado? Menos b. Igual a ax. Esse lindo azinho aqui está multiplicando o x. Nosso objetivo não é achar a raiz. Então, nós vamos ter menos b dividido por a igual a x. Para ficar mais bonitinho, eu vou inserir aqui uma fórmula. Só inserir aqui uma fórmula para ficar mais decente a nossa solução, tá, gente? Então, nós vamos ter o seguinte: x igual a quem? Menos b sobre a. Entendeu? Eu preciso aprender essa parte aqui, gente. Isso aqui é só uma demonstração. Essa demonstração aqui, essa definição, você não precisa aprender. Você precisa utilizar na prática. Como resolve a equação do primeiro grau. Que foi só para demonstrar que a raiz da função f de x igual a x mais b é menos b sobre a. Beleza? Então, vamos ver isso na prática. Como é que funciona? Um exemplo bem simples. Vou colocar aqui de vermelho novamente. Então, vamos ter o seguinte. Seja f de x igual a 2x menos 4. Indique a raiz de f de x, gente. Indicar a raiz de f de x, Dedê. O que é isso? Chamar o f de x. Vamos botar em minúsculo. Chamar o nosso f de x igual a 0. Tá? Então, nós vamos ter a seguinte equação. Ó. F de x. Opa, aqui em minúsculo. F de x igual a 2x menos 4. Tá? Como eu chamei o f de x de 0, nós vamos ter 0 igual a 2x menos 4. Tá, menos 4. Passa para lá como, gente? Mais 4. Então, nós vamos ter 4 igual a 2x. O 2 está multiplicando o x aqui. Como é que passa, gente? Dividindo. Então, nós vamos ter x igual a 4. Aí eu vou inserir aqui a fórmula de novo para ficar bonitinho, né? Apagar esse 4. Então, nós vamos ter 4 dividido para 2. Gente, quanto é 4 dividido para 2? 2. Show de bola. Se vocês verem, isso é verdade. O objetivo de uma raiz não é zerar? Então, ó, como eu achei que o x vale 2, substitua e veja como isso é verdade. Ó. A função é 2 vezes 2 menos 4. Quanto é 2 vezes 2? 4. 4 menos 4 deu o quê? Zerinho. Beleza? Então, vamos de novo para quem não entendeu, com calma. Dedê, pediram a raiz de uma função. O que é que eu tenho que fazer? Primeiro passo, gente, para determinar qualquer gráfico de uma função, eu tenho que saber a raiz. Eu tenho que saber se ela é crescente ou decrescente. No final daqui, nós vamos ter uma receitinha do bolo, que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, olha só, observem o seguinte. 2x menos 4 significa que eu vou chamar o f de x de 0. Onde tem f de x, eu boto o zerinho. Tá, menos 4, passa mais 4. 2 está multiplicando, passa dividindo.
Quanto é 4 dividido para 2, gente? 2. Então, a raiz da função é 2. Para termos um pouquinho mais de prática, vamos fazer esse outro exemplozinho aqui. Opa! Oh, meu Deus, 2/0. Fique aqui, meu amiguinho, fique. Pronto. Nós temos a função, gente, g de x igual a 6 menos 3x, tá? Aí essa daqui eu vou fazer a maneira mais prática possível. Vou chamar o g de x de 0. Então, eu vou ter g de x igual a 6 menos 3x. Olha só, gente, eu vou chamar o g de x de 0 igual a 6 menos 3x. Como eu não sou besta, eu não gosto de trabalhar com sinais negativos, em vez de passar o número, eu vou passar agora a letra para o outro lado. Ó. Então, tá menos 3x, vai passar 3x. Eu posso fazer isso, entendeu? Lá em cima tu fez diferente. Pode, gente. Eu posso fazer do jeito que eu melhor me adaptar para resolver a equação do primeiro grau. Certo? Isso aqui é uma equação do primeiro grau. Tá menos 3x, passou mais 3x. Eu repito 6. O 3, gente, ele está multiplicando. Vai passar como? Dividindo. Então, vou assaltar aqui essa nossa ideiazinha. Ixi, assaltar é pesado, né? Vou pedir emprestado, tá? Vou pedir emprestado esta fração. Tá, gente? Desculpa, não foi o que vocês ouviram, tá? Pedir emprestado. 6 dividido por 3. Quanto é 6 dividido por 3, gente? Exatamente 2. De novo, 3 está multiplicando, passou dividindo. 6 dividido por 3, 2. Para quem não entendeu, seja sendo g de x 6 menos 3x, obtenha a raiz de g de x. Quando ele fala em obter a raiz, eu vou chamar quem de 0? G de x. Então, 0 é igual a 6 menos 3x. Tá menos 3x, galera. O inverso de menos é mais. Então, esse 3 está multiplicando, passa dividindo. Quanto é 6 dividido por 3? 2. Show? Beleza? Morreu Maria Praia? Beleza. Então, agora, vamos estudar o gráfico. Olha só, nós estamos quase terminando o nosso bolo, tá? Para formar um bolo por completo, nós precisamos de etapa, farinha de trigo, ovo, bater as coisas e tal. Isso que nós estamos fazendo aqui para vocês nessa primeira aula. A segunda aula vai ser a função quadrática. Estou gravando a primeira aula, a segunda aula eu vou fazer posteriormente, tá? Então, olha só, gente. O gráfico de uma função afim, certo? É determinado por um coeficiente linear e angular. O angular, gente, certo? É o termo de quem? Do AX. E o termo B é o linear, porque ele não depende de ninguém. Se é 2, é 2. Se é 5, é 5. Já esse cara aqui, ele vai variar de acordo com o valor de x. Vocês concordam? Se aqui for um 2, se eu botar o x igual a 1, vai dar 2. Mas se eu botar igual a 2, o x vai dar 4. Porque ele está multiplicando. Então, por isso que ele é o coeficiente angular, que o ângulo vai variar de acordo com o que é fornecido para ele, certo? Por exemplo, ele era 1, ficou aqui. Quando ele era 2, ele subiu um pouquinho. Quando ele era 3, subiu mais um pouquinho. Quando era 4, subiu mais um pouquinho, tá? Então, nós temos aqui uma função para determinar se ela é crescente. Nós já aprendemos, temos que achar o A. O A é 3. Então, ela é o quê? Crescente, porque ele é positivo. Nesse outro aqui, gente, quem é o nosso A? Menos 2. Ela é decrescente. Beleza? Aí eu botei essa formulazinha aqui, ó, botei aqui botei esse linkzinho aqui para vocês acessarem. Não se preocupe, gente, eu vou dar essa aula todinha para vocês também, junto com o vídeo, tá? A Adriana e eu vou passar para vocês, tá bom? Então, daqui a pouco nós vamos esboçar um gráfico por completo. Antes, nós vamos usar essa linda formulazinha aqui. Eu vou abrir bem aqui, que já está aqui nos meus favoritos. Cadê você? Aqui, bonitão. Vamos pegar a primeira fórmula, a primeira função, gente. Essa primeira função, olha só, eu posso digitar aqui, Dedê? Posso. 3x mais 1. Olha como é o gráfico dela, gente. Lembra que ela é crescente? Olha só, vai carregar e vai mostrar pra gente o gráfico dela. Olha só, gente, como é show. Então, observem, ó, o gráfico dela saiu lá de baixo, ó. Daqui de baixo para lá, ela é crescente, ficou até azulzinho, ó. Show.
Daqui eu já posso ver onde é que ela vai tocar, tá? Olha só, ela vai ser o ponto 0,33333. Por quê, Dedê? Se eu fosse calcular a raiz dessa função aqui, gente, olha só. Se eu fosse calcular a raiz dessa função, ia chamar o f de x de 0 igual a 3x mais 1. Tá, mais 1, passa como? Menos 1, igual a 3x. 3 está multiplicando. Então, nós vamos ter x igual a menos 1 dividido por 3. Se vocês olharem na calculadora de vocês, dá menos 0,33333. Olha lá para esse gráfico aqui, gente. Menos 0,4, menos 0,3, ó, 3333, aonde tocou o eixo X. Outra coisa importante que eu esqueci de falar, gente, é saber onde é que toca o eixo Y. Como é que eu sei onde é que toca o eixo Y? Quando eu chamo, gente, o f, quando eu calculo o f de 0. Quando eu calculo o f de 0, é diferente de f de x igual a 0, tá? Então, é 3 vezes 0 mais 1. Quanto é 3 vezes 0? 0. 0 mais 1? 1. Isso é quando eu acho aonde toca o eixo y. Olha só onde foi que tocou? Maravilhosamente no 1, gente. Certo? Então, essa receitinha do bolo é muito importante, que nós estamos vendo aqui. Primeiro, nós vimos o quê? A definição. Depois, nós vimos a raiz, tá? Agora, nós estamos no gráfico. O gráfico ele é muito importante porque ele determina o crescimento ou decrescimento, se a função ela vai ser crescente, lançamentos futuros, certo? Então, planilhas, quem for trabalhar em um setor pessoal de uma empresa vai ver que vocês vão se deparar com muitas planilhas de crescimento ou decrescimento, que eles vão analisar através de funções matemáticas, tá? Então, olha só, a matemática está em tudo, tá? Tem gente que pergunta, aonde é que eu vou ver matemática? Na farmácia. Vou ver na computação. Vou ver na história? Você vai estudar os matemáticos. Então, tudo que vocês imaginarem. Ah, mas tem matéria que eu não vou estudar. Filosofia, vai ver. A maioria dos matemáticos, gente, eram filósofos. Então, matemática está em tudo, tá? Então, não adianta querer fugir dela. Vamos aprender a gostar dela, não é tão difícil, tá? Então, olha só. F de x, menos 2x mais 5. A igual a menos 2, vamos jogar lá na nossa linda função. Sabemos que ela é decrescente, né? Então, como é a função? Menos 2x mais 5. Olha só, gente. Como é que vai ser o gráfico dessa, hein? Já garanto que vai ser decrescente. Olha aí, gente. Sabemos que a raiz dele vai estar entre 2 e 3. É mais ou menos 2, alguma coisa. Como é que nós sabemos isso? Nós aprendemos hoje. Vamos botar aqui 0 igual a menos 2x. Vou colocar de vermelho que eu tenho. Gente, eu tenho um toque, tá? Sempre gosto disso. Quem é meu aluno sabe que eu tenho um toque mesmo. Gosto sempre de escrever com várias cores aí, essa parte toda. Minha esposa disse que é frescura, mas fazer o quê, né? Então, nós temos aqui menos 2x, vai passar para lá 2x igual a 5. 2 está multiplicando. Passa como, gente? Dividindo. Então, 5 dividido para 2. Quanto é que dá, hein? 2,50, né, pai? Então, olha só. 2,50, ó. Tá entre 2 e 5. Bem no meio mesmo, ó. 2,5. É a raiz. Vixe, Dedê, e eu quero saber onde é que toca o eixo Y. Como é que eu faço, gente? Chama o f de 0. Calcula o f de 0. Não é 0 igual a f de x. É o f de 0. Onde tem x, eu vou botar 0. Menos 2 vezes 0 mais 5. Então, gente, obviamente vai dar 5. Olha lá se tocou no 5. Igualzinho, né, gente? Idêntico, né? Matemática é precisão certa. Então, 2,5 se relacionou com 5. Então, nós tivemos isso aqui, ó, a retinha que passa pelo eixo X e pelo eixo Y. Ok? Show, gente, essa parte aí? Beleza, vamos para a aplicação, que é o que importa, né? Então, nós vamos ter o seguinte. A criação de um gráfico, gente. Como é que a gente cria o gráfico? Primeiro passo, vamos lá, o primeiro passo. Primeiro passo é muito fácil, é igual a musiquinha, viu? Quem nunca errou comigo, se te perdoei. Agora vamos lá para o primeiro passo. Eu sei que como cantor não dá, né? Tem que ser como professor mesmo, o negócio tá bravo. Primeiro passo, gente, é achar o quê? Se ela é crescente. Então, A é igual a 2, obviamente, garante que ela é crescente.
Segundo passo, nós vamos calcular a raiz desta função. Como é que calcula a raiz da função, Dedê? Chama o f de x igual a 0. Então, nós vamos ter 0 igual a 2x menos 1. Tá, menos 1 passa mais 1. Então, vai ter 2x, onde x vai ser quem, gente? 1 dividido para 2. Eu fiz rápido, não foi? Vou fazer de novo. F de x vale 0. 0 é igual a 2x menos 1. Beleza, gente? O f de x é 0. Tá, menos 1 passou mais 1. 2 está multiplicando, passou dividindo. Obviamente, 1 sobre 2 é 0,5. Eu tenho R$1 dividido para 2 pessoas, cada uma fica com 50 centavos. Beleza? Terceiro passo, gente, é atribuir valores, tá? Para a construção de um gráfico. Como é que eu faço isso? Eu posso pegar o menos 1, calcular aqui, ó, o f de menos 1. Vai ser quem? 2 vezes menos 1 com menos 1 aqui, tá? 2 vezes menos 1 dá menos 2. Com menos 1, menos 3. Para quem não entendeu, ele deu um conjunto aqui para x, uns valores possíveis para x. Então, nós vamos ter o seguinte, f de menos 1, 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2 com menos 1, menos 3. Depois, f de 0 é igual a 2 vezes 0 menos 1. Beleza? 0 menos 1 dá menos 1. Eu vou ter que correr só um pouquinho, gente, porque eu já tenho aula agora e eu gravei isso aqui agora de manhã, tá? Então, eu tenho aula agora 11 horas com uns alunos da escola particular, então eu vou ter que correr só um pouquinho nesse exemplo. 2 vezes 1 menos 1. Então, nós vamos ter 2 menos 1, que dá 1. E o nosso f de 2, que é o nosso exemplo aqui, vai ser 2 vezes 2 menos 1, que é igual a quem? A 4 menos 1, que dá 3. Como eu disse a vocês, todos esses aqui são pares ordenados. O meu primeiro par ordenado foi menos 1 e menos 3. Quando eu substituí por 1, obtive menos 3. Meu segundo par ordenado foi quem? Foi 0, 0 e menos 1. Beleza? E assim sucessivamente. Beleza? Só para a gente não ter erro, nós vamos ver que a nossa função é bem verdadeira. Ah, deixa eu calcular aqui, gente, o f de 0, né? Que é sempre interessante calcular o f de 0, que é onde o eixo vai tocar no eixo y. O f de 0 vai ser 2 vezes 0 menos 1, que dá igual a menos 1. Vamos jogar essa funçãozinha lá na nossa formulazinha, no nosso sitezinho. Esse sitezinho também está distribuído para vocês na aula, tá, gente? Então, vamos ver como é o gráfico, ver se a gente acertou. Onde toca os eixos. Então, olha só. Nós descobrimos que a nossa raiz no eixo x vale quanto? 0,5. 0,5 está entre 0,4 e 0,6. E nós sabemos que o nosso f de 0 é menos 1. Tocou aonde, gente? No menos 1. Show! Estamos arrebentando, já sabemos tudo sobre função. Vamos lá, do primeiro grau. Vamos só para a receitinha do bolo. Primeiro, achar o crescente. Segundo, achar a raiz e o f de 0. Terceiro, atribuir valores. E quarto, construir o próprio gráfico, né, gente? Que é só essa parte aí, beleza? Na prática, último exemplo da aula para a gente encerrar aqui, certo? Isso aqui é questão, certo? Do Enem. Vamos lá. Deixa eu só tirar isso aqui, né? Daqui e botar para cá. Então, Marcos Aurélio pegou um táxi comum que cobra R$ 3,20 pela bandeira e R$ 1,20 por quilômetro rodado para ir à escola. Sua namorada, que fica a 18 quilômetros de distância. A função que representa essa situação é onde V é o valor pago e D é a distância, gente. Olha só, o Vzinho é o valor pago e D é a distância. O melhor gráfico que representa isso. Gente, eu entrei no táxi, já vou pagar R$ 3,20. Eu chamei o táxi, já vou pagar R$ 3,20. Isso aqui é fixo. O que vai variar, gente, é o preço da bandeira, que é R$ 1,20. Se eu andar 2 km, eu vou pagar R$ 2,40 mais R$ 3,20. Então, R$ 1,20 vai ser junto com o X. Aí ele quer saber onde é que representa melhor essa situação. Então, ó, aqui eu não vou pagar R$ 3,20 direto e depois baixar.
Eu não vou pagar 3,20 e depois subir. Eu vou ser constante. Eu já começo com 3,20 e vou aumentando de acordo com os quilômetros que eu vou rodando. Se eu andei 1 quilômetro, vai ser 3,20 mais 1,20. Se eu andei 2, 3,20 mais 2,40. E assim sucessivamente. Então, item correto, item C. Gente, um prazer imenso. Pode ter certeza que a próxima aula eu vou ter um tempinho maior e vocês vão entender mais. Eu fui um pouquinho rápido, mas na próxima eu vou ser um pouquinho mais lento, tá? Foi um prazer, abraço. Fiquem em casa, pelo amor de Deus. Só saiam se for necessário. Abraço do Luciano Dedê aqui. Até a próxima. Espero ter ajudado vocês aí.